Olá, nas últimas semanas foi lançada uma série, Os 13 Porquês, que fala sobre o suicídio. Bastante polêmico, né? E a gente precisa estar conversando a respeito. Todas as pessoas que trabalham com saúde mental são unânimes em relação a precisamos sim falar sobre o tema, porém a gente precisa ter uma série de cuidados em relação a isso. Vários pacientes me ligaram, pais de pacientes, querendo saber informação a respeito da série, questionando se ela é adequada ou não. Então achei melhor gravar esse vídeo porque além de acessar os meus pacientes, eu acesso outras pessoas. Quem sou eu? Meu nome é Simone Miranda Felipe, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sou uma das idealizadoras e fundadoras do grupo de terapia cognitiva de Belo Horizonte. Trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Qual que é a sinopse do filme? A Hannah acaba de suicidar e ela deixa uma caixa com várias fitas cassetes onde ela lista 13 motivos que a levaram a interromper sua vida. Entre os porquês estão assédio sexual, estupro, bullying e violação de privacidade. A Organização Mundial de Saúde ela traz algumas regras quando a gente vai falar de suicídio. Então a gente jamais deve exibir imagem de suicídio, é uma proibição em relação à divulgação dessas imagens. Jamais divulgar cartas suicidas, não glorificar o autoextermínio e não buscar culpados ao falar do tema. A série peca nesses 4 aspectos porque ela traz uma imagem de uma forma muito grosseira, né? As cartas são divulgadas, então no caso da Hannah ela deixa 13 fitas dizendo a respeito disso. De alguma maneira ela chama a atenção de todos os colegas, então ela consegue pós-morte chamar a atenção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E para cada caso fatal, há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. Então pensem, é muita gente que tem desejo de se matar. Para a faixa etária de 15 a 29 anos, apenas acidentes de trânsito matam mais que suicídio. Gente, é um número muito alarmante. Quando entendemos que uma pessoa comete suicídio, automaticamente eu sei que ela tinha depressão, ela estava sofrendo de algum mal. A depressão é o quê? Uma visão negativa de si, de mundo e de futuro. Então pensem bem, se as coisas para mim não são legais, o mundo não é legal e o meu futuro é incerto, qual a razão de ficar vivo? O paciente depressivo, ele tem essa ideia. Agora, não necessariamente as pessoas que têm depressão têm desejo de autoextermínio. Uma pessoa que pensa em se matar, ela tem pensamentos disfuncionais a respeito do mundo, pensamentos distorcidos, como? Então, vou citar a série. Ninguém gosta de mim, sou inadequada, sou invisível, nada vai mudar a minha situação, não tenho saída. São pensamentos que a gente entende que são totalmente distorcidos de acordo com a história de vida dela. Então imagina lá, uma criança que é muito bem cuidada, os pais atendem o tempo inteiro, dão as coisas na mão. Essa criança pode desenvolver uma crença de incapacidade. E uma vez que ela se sente incapaz, ela organiza, ela passa a se comportar de acordo com o esquema que ela cria para não ser tão incapaz. Então vou dar um exemplo disso, tá bom? Imagina uma criança que tem uma dificuldade escolar e ela vai lidar com essa dificuldade da seguinte maneira. Se eu estudar muito, se eu for o melhor, ninguém vai perceber que eu sou incapaz. Então é uma criança que tem uma crença de perfeccionismo muito importante. Ela quer ser melhor o tempo inteiro. Diante de uma frustração, uma dificuldade, o que vai acontecer? Ela vai sofrer imensamente. Uma outra criança com essa mesma crença de incapacidade pode criar um esquema de evitação, que significa o quê? Ela simplesmente não presta atenção na aula, apronta demais, conversa muito. Qual que é a ideia dela? Quanto menos eu for de encontro aos conteúdos escolares, menos as pessoas vão perceber que eu sou incompetente. Então, observe no exemplo que eu dei. 2 pessoas diferentes, com a mesma crença de incapacidade, porém uma encontra uma maneira disfuncional de lidar com ela, que é estudar muito, estudar o tempo inteiro. Sim, porque se ela fica fazendo isso o tempo inteiro, ela acaba se tornando disfuncional. E outra que decide o quê? Não prestar atenção em nada, aprontar em sala de aula para não precisar de encontro aos conteúdos escolares. O que seria ideal para uma crença de incapacidade, Me sinto incapaz, vou estudar para tirar boas notas. Não necessariamente eu preciso ser o melhor aluno, mas também não preciso ser o pior aluno.
Então pensem, que crenças a gente vai construindo desde a infância? Com isso, nós temos ou não recursos para poder lidar com as nossas dificuldades. Então existem dois tipos de pessoas, né? A gente pode entender o quê? Algumas pessoas vão tirar de letra algumas situações porque aprenderam isso, e outras não. Para outras pessoas, determinados problemas vão ser muito importantes. Então, quando a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, qual que é a ideia, né? O que devemos fazer? Habilitar essas crianças para que elas tenham condição de lidar com as suas dificuldades. O que devemos fazer? Quando atendemos, né? Então, no caso, quando eu atendo crianças e adolescentes, o que eu coloco e reforço para os pais? A gente precisa dar para a criança um ambiente de aceitação e pertencimento. Ela é querida, ela faz parte desse ambiente. Senso de autonomia e competência adequado. O que significa isso? Ela dá conta de cuidar da vida dela, dá conta de resolver as questões dela. Então, às vezes, nas pequenas coisas, por exemplo, permitir que uma criança arrume sua própria cama, permitir que uma criança cuide do seu material escolar, é importante para que ela desenvolva esse senso de competência adequado. Limites realistas. A criança precisa saber até que ponto ela pode ou não ir. Né? Hoje em dia a gente vê uma grande dificuldade dos pais em colocar esses limites para as crianças, e nós temos percebido que as crianças têm ficando cada vez mais perdidas, mais inseguras. Isso acaba gerando crianças deprimidas e ansiosas. Respeitam os seus desejos e aspirações. É importante que as crianças se sintam respeitadas, e expressão emocional legítima, que tenham condição de falar a respeito dos seus sentimentos. Então vamos lá, uma criança que sente raiva, tristeza, a gente não tem que falar para essa criança: você não deve sentir raiva, você não deve sentir tristeza. É impossível isso. Na realidade, eu preciso dizer para ela: olha, filho, você está com raiva, no seu lugar eu sentiria raiva da mesma maneira. A questão é, o que você vai fazer com a raiva? Pegando a explicação da crença que eu dei anteriormente, o que nós percebemos? É como se não podemos ficar tristes de jeito nenhum. Gente, isso não é possível. Não é possível que não fiquemos tristes, não é possível que não choremos, não é possível que não sentimos raiva. Então, assim, validem o sentimento nos seus filhos, validem esses sentimentos em vocês mesmos, né? Como prevenir? Converse com o seu filho. Saiba do que seu filho gosta, conheça os amigos do seu filho. Então é muito legal, às vezes, meu filho frequenta a casa de outras crianças, ok, mas tragam as crianças para poder frequentar a sua casa. Conheça e acompanhe eventualmente o seu filho nos lugares que ele frequenta. Então, assim, onde ele gosta de ir, o que ele gosta de fazer. Se atente ao que seu filho faz nas redes sociais. Gente, qual é o problema de acompanhar? Né? Alguns pais ficam muito perdidos pensando assim: é uma falta de respeito se eu for dar conta de tudo o tempo inteiro. Gente, por quê? Isso é muito importante. Imponha limites, não tenha dificuldade em colocar limites para os seus filhos. Tem coisas que não é permitido fazer, não tem que negociar. Abra sempre um espaço para o diálogo. Tenha um tempo, reúna com seu filho, converse com ele. Respeite e exija respeito. É importante você respeitar o seu filho, mas é importante exigir o respeito também. Hoje em dia os pais falam assim: eu não tenho tempo para ficar com o meu filho. Eu entendo isso como um tempo físico e concordo, hoje em dia é muito difícil mesmo. A gente tem trabalhado muito. Porém, independente disso, né, você não vai deixar de ser pai ou mãe. Você é o pai ou a mãe. Então você tem a obrigação de cuidar, você tem a obrigação de acompanhar, você tem a obrigação de educar, mesmo que você não esteja fisicamente perto o tempo inteiro. E a principal situação, né, quando a série traz pra gente a questão do bullying de uma forma muito enfática, não tem como, gente, a gente não falar sobre isso. Ensina o seu filho a ser empático. O que é empatia? Saber se colocar no lugar do outro, sentir como o outro se sente. Porque isso faz com que você consiga respeitar o outro. Nós temos maneiras diferentes de enxergar o mundo. Cada um tem a sua própria visão da realidade. Porém, se eu entendo que eu preciso respeitar o outro, né, eu não vou ultrapassar algumas barreiras. As crianças hoje em dia têm uma grande dificuldade em respeitar os pais em casa, em respeitar os irmãos. É importante que eles se sensibilizem em relação a isso. Como que o meu colega se sente a partir de uma coisa que eu falo?
como meu colega se sente a partir de uma coisa que eu faço. Os principais questionamentos em relação à série: devo assistir? Ela incentiva o suicídio? Quem assistiu a série e não tem nenhum problema em relação à saúde mental vai fazer comentários do tipo: eu gostei, eu achei um pouco pesado, será que eles vão lançar uma segunda parte aí? Estou ansioso para ver. Porém, pessoas que estão sofrendo com depressão, que têm algum problema mental, não assistam a série. Ela sim incentiva o suicídio. Fiquem atentos. Nós precisamos de ajuda, precisamos buscar ajuda. Há profissionais especializados e qualificados para ajudar. O 141 é um número de telefone que acolhe pessoas em situação de risco. É só entrar em contato com esse telefone. Observe o seu filho, perceba como ele está, o que está acontecendo na vida dele. Se percebe que alguma coisa está errada, procure um profissional qualificado. O que a série nos mostra de uma forma bastante incoerente. A Hannah, ela consegue articular a morte dela, ela não apresenta características de depressão. Normalmente, esses sinais vão aparecer: um certo isolamento social, uma certa tristeza, uma dificuldade de interação, um choro, mudança de apetite, alteração de sono. Agora, como eu falei, se você está ligado no seu filho, você vai perceber esses sinais. Pessoal, vamos ficar atentos. O que está matando e adoecendo nossos jovens não é a série, não é o jogo Baleia Azul. É uma falta de estrutura emocional intensa. Eles estão adoecendo cada vez mais novos. São crianças com ansiedade, depressão, porque elas têm uma grande dificuldade em lidar com os seus problemas, em lidar com suas frustrações. Está faltando limite, senso de respeito, empatia. Cuidem dos seus filhos, promovam saúde emocional para os seus filhos, que vocês não terão problemas com eles na idade adulta. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu estou disposta a responder. Um abraço.